a paz de Yahvé, o soberano Deus, todo-poderoso, para todos. E agora eu convido todos, em geral, para que ouçam com bastante atenção para nós meditarmos junto, você aí e eu aqui, na palavra de Yahvé, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, no livro de Ezequiel, capítulo 40. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Yahvé pairou poderosamente uma vez mais sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel, e Deus me colocou sobre um monte muito, muito alto, sobre o qual no lado sul havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, próximo à entrada, e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua cana de medir. Uma régua que era uma cana de medir. E ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações: Ó querido homem mortal, filho do homem, prestai bastante atenção, firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda em teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te. Porquanto fostes trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas visões. Anuncia, pois, a toda a nação de Israel tudo quanto vives, o que eu estou te mostrando, o que vires, anuncia para eles. Então vi um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua de medição na mão do homem era de 6 covados, longos com pouco mais de meio metro cada. Em seguida ele mediu o muro, que tinha uma régua, isto é, 3 metros de espessura e 3 de altura, em medidas longas de construção da época. Depois ele se dirigiu até o portão, que dá para o lado leste. O oriente subiu os seus degraus e tomou a medida da soleira da porta, que tinha também uma cana ou vara de extensão. As salas dos sentinelas mediam 3 réguas de comprimento e 3 réguas de largura, e o espaço entre elas tinha 2,5 metros. A soleira da porta junto ao pórtico em frente ao templo media também uma régua de extensão. Ele também mediu todo o pórtico, e este ficava na direção do templo, e tinha 4 metros de extensão, e seus batentes mediam 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para a entrada do templo,
A porta para o lado oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida. Os pilares dos lados também tinham a mesma medida. A seguir, o homem mediu a largura da porta à entrada tinha 5 metros e seu comprimento mediu 6,5 metros. Eu já vi. De frente, já chegou? Já. Mas tá bem ela? Né? De cada sala havia Né? um muro de... Mas ela já tá boa já. Um muro de medir 0,5 metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Eu peço perdão a vocês, meus irmãos, porque eu falei aqui, né, com a minha mãe, na hora que ela estava passando. Mas vou ler de novo o versículo, que é o versículo 11. A seguir, o homem mediu a largura da porta à entrada. Tinha 5 metros e seu comprimento media 6,5 metros. De frente de cada sala havia um muro de 0,5 metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Em seguida ele mediu a porta desde o teto de uma sala até o teto da outra sala. A largura de uma porta à outra do outro lado era de 25 covados. Isto é 12,5 metros da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte íntima da entrada e totalizou 30 metros. A medida era até o portico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do portico da porta interior totalizava 50 covados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares, as paredes que se projetavam dentro da entrada eram adornadas por pequenas janelas com parapeito ao redor, como o portico, e as janelas, pequenas aberturas rodeavam a parte de dentro, e os pilares, as faces das paredes que se projetavam eram enfeitadas com palmeiras de tamaras. Em seguida, aquele homem me conduziu ao pátio do templo, e dali eu observei salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área calçada de pedras. Este grande piso era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. Depois, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que
totalizou 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Ele mediu o comprimento e a largura do portão que dá para o lado norte e para o pátio externo. Seu compartimento, 3 salas. Os compartimentos tinham 3 salas de cada lado. Seus pilares ou paredes salientes e seu pórtico possuíam as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com figuras de palmeiras, de tamaras, tinham exatamente as mesmas medidas do portão do lado oriental a leste. O acesso a ele se dava mediante 7 degraus e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia um portão do pátio interior e que dava para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até o que ficava oposto e totalizou 50 metros. O portão do lado sul. Em seguida, ele me levou para o lado sul, para me mostrar o que ele iria fazer. E eu observei um portão que dava para o sul. O homem mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas dos outros portões, semelhantes aos demais. A entrada e o pórtico tinham janelas pequenas, aberturas ao seu redor. Mediam no total 50 covados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de larguras. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração com figuras de palmeiras, de tamaras, nas faces das paredes, que se projetavam em cada lado. E eu observei tudo isso eu observando, falando Ezequiel. De igual modo havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltado para o sul. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de 100 covados longos, isto é, 50 metros. E eu estava lá vendo tudo que ele estava medindo. Então, o homem me levou mais uma vez ao pátio interno pelo portão sul, e esse portão tinha a mesma medida dos demais. As suas salas, os seus pilares, isto é, paredes que se projetam, e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas pequenas, aberturas ao redor de seu pórtico, medindo 50 covados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio
de dentro mediam 12,5 metros de largura e 2,5 metros de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio e havia figuras de palmeiras de tamaras, enfeitado os seus batentes e paredes, e para chegar até esse portão era necessário subir 8 degraus. Depois, ele me conduziu mais uma vez ao pátio de dentro, voltado para o oriente, o lado leste, e mediu a entrada e todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor. Mediam 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico dava para o pátio de fora figuras de palmeiras de tamaras. Decoravam os batentes em cada lado e, para chegar ao pórtico, subiam-se 8 degraus. Em seguida, aquele homem me levou ao portão norte, que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores. Esse portão também tinha suas salas, seus pilares, paredes que se projetavam e um grande salão que era seu pórtico, também com pequenas janelas. Em redor, o comprimento total era de 25 metros e 12,5 metros de largura. O seu pórtico, o salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tamaras gravadas nos batentes e paredes salientes. Havia uma escada de 8 degraus que conduzia até o pórtico. No pátio de fora havia um quarto ligado. Com o portão de dentro. Esse quarto dava para o pórtico, o salão que ficava em frente ao pátio, onde eram lavadas as partes dos animais que eram oferecidos em holocausto, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia 2 bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado de fora do pórtico do salão também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada por porta nobre. Assim havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora, ao todo 8 mesas, sobre as quais eram abatidos os animais que seriam oferecidos em sacrifício, as 4 mesas em cima das quais se preparavam os animais do holocausto, isto é, que seriam completamente queimados. Eram de pedra lavrada, tinham todas as mesmas medidas, 75 centímetros de comprimento e
de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais que seriam oferecidos em holocaustos e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de 2 pontas, com até 1 palmo de comprimento, e estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores, no pátio de dentro, que estavam ao lado do portão norte, e elas estavam voltadas para o sul. Uma ficava ao lado da porta do oriente, voltada para o norte. Então ele me explicou o aposento, vou ler de novo. Então ele me explicou o aposento que dá para o sul e para os sacerdotes que trabalhavam no templo, e o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis. Era para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok é o nome dele. Os únicos levitas com permissão, os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Yahvé, o Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida, ele mediu também o pátio, que era quadrado e tinha 50 metros em cada lado, e o altar ficava em frente ao templo. Depois conduziu-me ao pórtico, ao grande salão de entrada do templo, e mediu os seus patentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e seus pilares. Suas paredes salientes mediam 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia uma escada com 10 degraus que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes. Aleluia, glória a Deus. Aqui o Senhor nosso Deus está mostrando que todas as coisas oferecidas a Ele tem que ser bem aperfeiçoados. Tem que ser certos e não errados. Porque nada errado o Senhor aceita para Ele. Nada para Ele o Senhor aceita. O nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, o que eu estou falando é que quando o ser humano, a pessoa, quer oferecer ao Senhor nosso Deus algo, ofereçam e cumpram. Façam promessas e cumpram, e não deixem de cumprir. E que todos voltem para Ele. E agora, todos vocês
Eu já agradeço a todos vocês e todos fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado de Cristo Jesus e com a paz de Yahvé, o soberano Deus. E até logo. Amém.